Bom, pessoal, vamos resolver então um diagrama de Bode, um exercício relacionado com o diagrama de Bode, onde a gente tem aqui a resposta em frequência então do sistema, que é o que o diagrama de Bode representa, tá? A resposta em frequência h de j ômega, tanto o módulo de h de j ômega, nesse caso aqui representada em dB, como também a fase, a resposta em frequência h de j ômega. Então a h de j ômega está relacionado com a h de t, que é a resposta no tempo, né, a resposta impulsiva do sistema, e a h de j ômega é a resposta em frequência desse sistema. A primeira pergunta é: esse sistema é de fase não mínima? O que significa um sistema de fase não mínima? Que tem um polo ou um zero no semiplano direito, tá? Ou seja, a parte real do polo ou do zero é positiva. Como que a gente consegue verificar isso? Há um polo ou um zero de fase não mínima, ele tem a característica, por exemplo, de na frequência do polo, ou no caso se fosse um zero, tá? Pegando aqui o módulo de h de j ômega e fase de h de j ômega, se eu considerar um zero, certo? Ele subiria no módulo, porém cairia na fase, tá? Já um polo de fase não mínima, ele cai no módulo e sobe na fase. O que é diferente de um polo e um zero mínimo, porque o polo normal, tradicional, ele cai tanto na fase como na magnitude. Já o zero normal, o zero de fase mínima, ele sobe 20 dB por década a partir da... Aqui está desenhado errado. Desenho errado aqui. O zero ele começa a subir 20 dB por década a partir da frequência do polo, do zero, enquanto que o polo começa a cair 20 dB por década a partir da frequência do polo. Tá? Então esse aqui seria o caso de uma fase não mínima, mas vamos ver o nosso diagrama de Bode para ver se a gente encontra essa situação. Então aqui a gente está vendo que o diagrama do módulo inicia subindo. Tá? Aqui a primeira frequência é 10 na menos 5. Então ele vem subindo desde lá de ômega igual a zero. Aí vem subindo. Quanto que ele está subindo? Se a gente pegar aqui de uma década para outra, variou mais ou menos de menos 35 até menos 15. Então está subindo 20 dB por década. E a fase começou em 90. Tá? 90 graus. Depois, a partir desse ponto aqui, onde a gente pode ver aqui aonde cai os 45 graus, o gráfico da magnitude estabiliza. Então ele está crescendo 0 dB por década. Por quê? Ele vinha crescendo 20, mas a partir desse ponto aqui, tem um polo, onde caiu 90 graus a fase, então seria menos 20 dB por década. E a partir desse ponto aqui, então, somando 20 com menos 20, ele se manteve estável em 0 dB por década. Depois desse ponto aqui, onde tem esse pico, que é bem característico de um zero, um polo complexo, ele começa a cair, aqui é mais ou menos zero, depois de uma década ele está em mais ou menos 40. Então ele começa a cair menos 40 dB por década. E na fase caiu 180 graus, aproximadamente 180 graus, porque aqui ele já começa a subir. Tá? Então bem aqui onde corta o menos 90 é a frequência desse polo complexo. Por que polo complexo? Porque é um polo duplo, começa a cair menos 40
dB por década. Tá? E começa a cair menos 40 dB por década, até que no final aqui ele está variando de menos 60 dB e passou uma década, variou menos, foi para menos 80 dB. Ou seja, aqui ele está caindo menos 20 dB por década. Tá? Então, e a fase subiu. Então a gente não tem nenhuma dessas situações onde sobe a magnitude e cai a fase, nem onde cai a magnitude e sobe a fase. Tá? Então o sistema, tá, ele é de fase mínima. Então não é um sistema de fase não mínima. É de fase mínima. O que significa isso? Que os polos e zeros não têm parte real positiva, nenhum dos polos dos zeros. Eles têm ou parte, ou os polos ou zeros têm parte real negativa e pode ser tanto complexa como pode ser tanto um polo complexo ou um zero complexo, mas todos eles têm parte real negativa. Tá? E o zero na origem, né, um polo, um zero na origem também não é considerado um sistema de fase não mínima, porque para ser de fase não mínima tem que estar no semiplano direito. Então a origem também não se encaixa no semiplano direito. Então, respondendo à primeira pergunta, não, o sistema não é um sistema de fase não mínima, ele é um sistema de fase mínima. Agora eu dei uma saída aqui, por exemplo, no tempo y de t igual a 10 cosseno de t menos 45 graus mais 0,1 seno de 100t. Qual que foi a entrada que eu apliquei nesse sistema que tem essa resposta em frequência para obter essa saída? A primeira coisa é a gente tentar escrever então a resposta em frequência. Eu vou apagar aqui para eu começar a escrever a resposta em frequência. Então, vamos começar a escrever a resposta em frequência. A gente tem inicialmente um ganho DC, que seria o ganho quando a frequência vai para zero, que a gente não sabe porque não aparece aqui, ela não está estabilizada, ela vem crescendo. Tá? A magnitude da resposta em frequência, então a gente não tem o valor quando ele cai para zero, mas ela tende para menos infinito. Então nesse caso aqui a gente não chama o K como ganho DC, mas apenas um fator de ganho para fazer o ajuste da resposta em frequência. Depois eu vou dizer como que a gente calcula ele. Porque na verdade a magnitude ela vai tender para menos infinito quando o ômega vai para zero. Aí a gente verifica então que ele tem um polo na origem, por quê? Porque ele vem subindo desde a origem de 20 dB por década, então tem um J ômega, e a fase é 90 graus, o que faz sentido, porque o J ômega ele justamente tem uma componente imaginária, que é a J, e a parte real é zero, então a fase aqui é 90 graus. Ele inicia quando o ômega vai para zero para 90 graus. Depois, nessa frequência aqui, 10 na menos 4, aqui é 10 na menos 3, então. Estou escrevendo porque está pequenininho. Aqui em 10 na menos 3, ele cai 90 graus, cai para 45, mas na assíntota ele vai até soma menos 90, então vai para 0 graus. E para de crescer 20 dB por década, estabiliza. Significa que a gente tem um polo simples, um polo comum na frequência 10 a menos 3. Ou seja, J ômega mais 10 na menos 3. Além disso, então, seguindo o Bode, tem esse pico e ele começa a cair 40 dB por década, desculpa. E a gente consegue determinar esse polo complexo, porque cai 40 dB por década a partir da singularidade, pela equação J ômega ao quadrado, 2 xi de ômega n, mais ômega n
ao quadrado. Só que aqui, depois ele passa a cair 20 dB por década, ou seja, significa que tinha essa assíntota de menos 40 dB por década que se somou com outra de 20 dB por década e ele passou a cair 20 dB por década. Isso ocorre quando? A gente vê aqui pelo gráfico da fase, ele caiu 90, em que momento que ele subiu para os 45 graus em relação à assíntota da fase. Então a fase cairia, estava aqui a fase, ela cairia 180, só que veio uma outra singularidade, posicionada aqui, que fez subir 90. Então, por isso que o desenho ficou nessa forma. Ele cai e depois sobe. E a gente vê aqui, ele viria até menos 180, só que graças a essa outra singularidade aqui que fez subir a fase e subir o módulo, ou seja, um zero, essa curva deu essa mudança de tendência e a gente pega aqui onde ela subiria 45 graus para analisar qual é o ponto da frequência desse zero. E vai dar exatamente aqui, tá? Olhando na imagem, ela dá exatamente, a gente tem 10 na 0 aqui, não, 10 na 1, desculpe. E no gráfico logarítmos tem aqui 2 vezes 10 na 1. Depois 3, 4, 3, 4, 5, 6, etc. Até 10 na 2. Ah, então, esse zero ele ocorre na frequência de 20 radianos por segundo. J ômega mais 20. Ah, então a gente tem um zero na origem, um zero real, um polo real e um polo complexo. E dois polos complexos, né? Um polo complexo mais um par de polos. Então, a gente consegue determinar o grau relativo, que é o número de polos menos o número de zeros. 3 menos 2 igual a 1. Então, dessa forma aqui a gente consegue escrever a resposta em frequência. Só vou substituir agora o valor de ômega-n e do Xi também, para vocês verem como que a gente calcula esses valores. J ômega mais 20 dividido por J ômega mais 10 na menos 3. E aqui eu tenho J ômega ao quadrado mais, então, 2 o Xi. Como é que se calcula o Xi? O Xi ele está relacionado com esse pico aqui. O valor da magnitude desse pico, tá? Dessa subida, tá? No ponto em que caiu 90 graus. Não chega a ser exatamente o pico, porque o pico é um pouquinho depois, tá? Mas é nesse ponto onde está localizada a singularidade. Então, como é que a gente calcula? A gente tem aqui a magnitude, 13.7 dB, 13.7 dB, e a magnitude da assíntota, que é aproximadamente 6 dB. Então tem uma variação de 13.7 menos 6. Certo? Então, a gente consegue ver aqui aquela variação em dB, que vai ser igual a 13.7 menos 6, que dá 7.7 dB. Bom, como é que a gente faz então para calcular o Xi? O Xi em um polo complexo,
ele é calculado por 20, menos 20 log de 2xi. Esse é o valor da variação em dB provocada pelo polo complexo. Então, menos 20 log de 2xi vai ser igual a 7,7. Dessa forma, eu calculei aqui e o xi deu, deixa eu só verificar o valor aqui, aproximadamente 0,2. Tá? Ou seja, a gente consegue verificar que o xi ele é menor do que 0,5, o que significa que vai ter esse pico aqui. Se fosse igual a 0,5, ele cortaria bem aqui na assíntota, cortaria exatamente nos 3 dB, no ponto da singularidade, e se fosse maior do que 0,5, passaria abaixo dos 3 dB. Então ele tem esse pico porque o xi é menor do que 0,5. Aí se vocês devem ter visto mais detalhe em aula. Bom, então significa que eu consigo colocar aqui 2xi ômega-n. O ômega-n a gente viu que era essa frequência aqui, 10 na 0, que é igual a 1. Então, 2 vezes 0,2 vezes 1, mais ômega-n ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Tá? Então, o h de j ômega vai ser igual a k vezes j ômega mais 20, j ômega mais 10 na menos 3, j ômega ao quadrado, mais 0,4. Aqui faltou colocar o ômega, porque ele é 2xi ômega-n vezes ômega. J ômega, desculpa. 0,4 J ômega mais 1. Tá? Então aqui eu tenho que corrigir aqui em cima também. Aqui a equação faltou colocar esse termo aqui, na verdade, é 2xi ômega-n J ômega. Tá? Façam essa correção. Se fosse um zero, ele estaria no numerador. Como ele é um polo, ele está no denominador. Então essa é a nossa expressão h de j ômega. Essa é a resposta em frequência desse sistema. Claro, tem que calcular o k. Tá? Mas como é que a gente vai calcular o k? Normalmente a gente calcula o k substituindo o ômega por zero, só que aqui não vai nos ajudar, porque a gente ficaria com um valor em dB, ele tenderia para zero, só que ele tende para menos infinito o h de j ômega. Então a gente tem que pegar um valor conhecido, por exemplo, sei lá, substituir o h de j ômega. Vamos ver um valor que a gente conheça aqui. Por exemplo, o h de j ômega para frequência em 1 é 13,7. Substituir aqui por 1. Calcular o valor de 20 log de 13,7. Deixa eu só botar aqui. Então, uma maneira de descobrir o k, por exemplo, é calcular 20 log de 13,7. Daí vai dar a magnitude. Na verdade é o contrário, né? 13,7 é o valor em dB. Vai ser igual a 20 log, tá, da magnitude quando a frequência for igual a 1. Então vocês conseguem, de h,
de J ômega igual a 1. Então, calculando aqui 13 pontos, o log de... Fazendo esse logaritmo aqui, vocês chegariam em 13,7 dividido por 20. Tá? Então, o log de H de J1 é igual a 13,7 dividido por 20. E, então, elevando na 10ª potência, 10 elevado na 13,7 dividido por 20, vocês encontram o H de J1, ou seja, para ômega igual a 1, e vocês podem igualar a resposta em frequência, substituindo o J ômega por 1, certo? E dessa forma vocês conseguem calcular qual que é o K que faz com que essa expressão seja igual a essa. Tá? Só que, claro, aqui é o módulo, né? Isso aqui é o módulo de H de J ômega. Então vocês têm que calcular o módulo, obter a expressão do módulo dessa resposta em frequência, que vai ser elevar isso aqui ao quadrado e tirar a raiz. Tá? Então é assim que se faz para determinar o ganho K. Só que isso aqui eu mostrei mais para como determinar a resposta em frequência. Mas para responder essa pergunta aqui, a gente poderia usar somente o gráfico em Bode. Por quê? Porque justamente a resposta é em frequência. Tá? Então, a gente vai olhar essas frequências desses dois sinais de entrada. Uma delas é na frequência de ômega igual a 1 e outra é na frequência de ômega igual a 100. Então essa é a saída. A gente vai olhar o módulo e a fase nessas duas frequências para ver qual que é a entrada que originou essa saída. Então, para ômega igual a 1, tá? A gente justamente vai calcular o módulo de J1, que era aquele que eu estava falando anteriormente. Porque em ômega igual a 1, deixa eu só voltar aqui, em ômega igual a 1, a gente tem os 13,7 dB. Tá? Só dar uma pausa aqui porque ficou pesado aqui. Bom, então, para o ômega igual a 1 era justamente aquele valor ali. Tá? Então a gente tem, só vou escrever aqui a saída. A saída é y de t igual a 10 cosseno de t menos 45 graus mais 0,1 seno de 100 t. Só que a entrada, então, ela vai ter um valor cosseno de t, vai ter a mesma frequência, estou aplicando uma cossenoide, então vai ter a mesma forma, só que vai ser modificada por um ganho mais uma fase. E vai ter, aqui não é 0,1, a entrada também vai ter a mesma forma da saída, só que com um ganho diferente e uma fase diferente que depende do diagrama de Bode. Então como é que a gente vai calcular esses ganhos e essas fases? Bom, a saída foi igual a 10. Então o 10 vai ser igual ao A vezes H de J1. Por quê? Porque aqui a frequência é 1. Então quando eu aplico uma entrada de frequência 1, eu tenho que olhar lá no diagrama de Bode qual que vai ser o módulo, e o módulo
a gente viu que vai ser 20 log desse módulo é igual a 13,7. Então a gente sabe que o módulo é 10 elevado na 13,7 dividido por 20. Tá? Ou seja, vai ser igual a A vezes 10 na 13,7 dividido por 20. Então, A vai ser igual a 10 dividido por 10 na 13,7 dividido por 20, que dá igual a aproximadamente 2,05. Já a fase A, então eu calculei o A, agora eu vou calcular a fase A. Como que eu vou calcular? Na verdade, eu só olho lá na resposta em frequência. A resposta em frequência, então, para ômega igual a 1, ele vai ter um deslocamento de fase de menos 90 graus. Então a entrada vai estar deslocada, a saída vai estar deslocada em menos 90 graus em relação à entrada. Certo? Deixa eu só ver lá, porque na verdade ela está em menos 90 graus. Então a saída vai estar deslocada em menos 90 graus. Então, o gráfico da entrada vai ser a fase na entrada, vai ser a fase da saída. Deixa eu só escrever de outra forma para ficar mais... Então a fase na saída vai ser igual à fase na entrada menos 90 graus. Tá? Então, fase na saída é menos 45 mais 90 graus vai ser igual à fase na entrada. Ou seja, a fase na entrada, que eu chamei de fase A, vai ser igual a 45 graus. Então eu já consigo escrever a primeira parcela da entrada, que é 2,05 cosseno de t mais 45 graus. Agora a segunda parcela eu tenho que olhar para ômega igual a 100. Em ômega igual a 100, que é nesse ponto aqui, né? Em ômega igual a 100, eu tenho que dar uma olhada no módulo. Aqui deu menos 60 dB. E na fase, aqui eu vou aproximar. Tá? Porque esse valor aqui eu posso calcular também a partir da equação de resposta em frequência. Tá? Mas esse valor aqui aproximadamente uns menos 110 graus. Então, eu consigo calcular agora o B e a fase B. Como que eu vou fazer isso? Então, o 0,1, que é o ganho na frequência de ômega igual a 100 na saída, vai ser igual a o que eu chamei de B, vezes o módulo em J100. Tá? Então, de maneira similar, eu consigo calcular o B, que vai ser igual a 0,1 dividido por 10 na menos 60 sobre 20. Por quê? Porque o módulo de H de J100 é 20, o menos 60, deixa eu só voltar aqui,
Por quê? Porque menos 60 é igual a 20 log de H de J100. Então, eu fazendo essa processo inverso, o algoritmo, a expressão inversa, dividindo então menos 60 por 20 elevando por 10, aí eu consigo substituir por H de J100. E esse valor aqui, calculado, deu 0,1 dividido por 10 é aproximadamente 100. Esse valor que eu calculei aqui. Tá? E a fase na saída, então, que é igual a 0, vai ser igual à fase B mais a fase do diagrama de Bode, que eu calculei lá. Calculei não, que eu obtive pelo diagrama de Bode igual a menos 110. Tá? Ou seja, a fase B, aproximadamente 110 graus. Então eu consigo reescrever a saída. Escrever a entrada, no caso, a saída já foi dada. Então a entrada x de t é igual a 2,05 cosseno de t mais 45 graus mais 100 vezes seno de 100t mais 110. Tá? Como é que a gente pode interpretar esse resultado aqui? Olhando para o diagrama de Bode também. Significa que quando eu coloco uma entrada na frequência ômega igual a 1, tá? Ele vai multiplicar um ganho de aproximadamente 5, levando a magnitude para 10, que era 2 foi para 10, e tem o deslocamento de fase de mais 90 graus. Desculpa, de menos 90 graus. E quando eu aplico uma senoide ou uma cossenoide na frequência de ômega igual a 100, ele multiplica o ganho praticamente por 1000 e tem um deslocamento de fase de mais 110 graus. Então, se eu aplico um sinal, por exemplo, de frequência ômega igual a 1 com magnitude 2, na saída eu vou ter um sinal com magnitude 10, porém deslocada 90 graus na fase. Aqui, se eu aplico um sinal na frequência, uma frequência mais rápida, frequência 100, ficar mais rápido aqui, na saída ele vai dar uma amplificação de 1000. Isso aqui não está em escala, né, mas só para vocês terem uma ideia. Uma amplificação de 1000 e um deslocamento de fase de 110 graus. Tá certo? Um bom exercício é calcular essa fase que eu aproximei pelo diagrama de Bode, a partir da expressão da resposta em frequência, esse 110 aqui. Tá? É um valor próximo a esse. Vocês podem calcular para verificar o valor exato. E também encontrar esse valor de K aqui. Tá? Novamente, tem que fazer o módulo de H de J ômega. Aqui eu encontrei a H de J ômega. O módulo vocês fazem elevando ao quadrado, tirando a raiz. Certo? E a partir dessa igualdade aqui, vocês conseguem encontrar o valor de K que satisfaz essa igualdade. Na próxima aula eu vou resolver um diagrama de Bode, então um sistema de fase não mínima.